A Gênese segundo o Espiritismo, capítulo 10, Gênese orgânica, 10.5, o homem corpóreo. 26. Do ponto de vista corpóreo e puramente anatômico, o homem pertence à classe dos mamíferos, dos quais unicamente difere por alguns matizes na forma exterior. Quanto ao mais, a mesma composição de todos os animais, os mesmos órgãos, as mesmas funções e os mesmos modos de nutrição, de respiração, de secreção e de reprodução. Então, o ser humano, comparado com os animais, eles têm as mesmas, os seus órgãos têm as mesmas funções, vai diferir no tipo de célula que tem ali e na vibração, mas os órgãos são todos equivalentes. Ele nasce, vive e morre nas mesmas condições, e quando morre, seu corpo se decompõe como tudo que vive. Não há, nem em seu sangue, na sua carne, em seus ossos, um átomo diferente dos que se encontram no corpo dos animais. O átomo e a composição desses órgãos são as mesmas. O tipo celular é que é diferente. A vibração celular é diferente. O resto, tudo igual. Como estes, ao morrer, o homem restitui à Terra o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, que é o nitrogênio, e o carbono, que se haviam combinado para formá-lo. E esses elementos, por meio de novas combinações, vão formar outros corpos materiais, vegetais e animais. É tão grande a analogia que suas funções orgânicas são estudadas em certos animais quando as experiências não podem ser feitas nele próprio. Então, certas experiências são feitas com animais porque não podem e não devem ser feitas com o próprio ser humano. Aliás, algumas não deveriam ser feitas nem com os animais. 27. Na classe dos mamíferos, o homem pertence à ordem dos bímanos. Logo abaixo dele, vêm os quadrúmanos, animais de 4 mãos, ou macacos, alguns dos quais, como o orangotango, o chimpanzé, o jocó, têm certos ademanes do homem, a tal ponto que, por muito tempo, foram denominados homens das florestas. Como o homem, esses macacos caminham eretos, usam cajados, constroem choças e levam à boca com a mão os alimentos, sinais característicos. E tem também o gorila, que ainda é mais semelhante ao ser humano pela aparência, pelos gestos e até mesmo pela violência. E pela afetividade também. Há tempos, uma pessoa pegou um filhote de gorila, cuidou dele até a idade adulta. E depois ele foi soltá-lo perto de um grupo de gorilas. Então ele levou ele até lá, soltou, deixou que eles fizessem a aproximação, eles fizeram lá todos aqueles rituais para aceitá-lo ou não. Se não fosse aceito, ele teria que voltar, porque senão teria um fim a vida dele ali. E ele foi se aproximando, eles foram olhando, aceitaram ele junto. Passado um tempo, esse tratador foi lá levar algumas frutas e até mesmo vê-lo. Bem corajoso também, né? Bom, ao chegar ele pegou o celular para fazer uma selfie em direção àquele gorila que ele tinha criado. E os outros vieram também para fazer pose, para tirar foto. Assim que ele fez a pose, os outros imitaram fazendo a pose. Então, mostra que eles aprendem, tentam imitar, ou seja, já tem uma inteligência um pouco mais desenvolvida, assim como outros animais também tem essas características. A inteligência, gente, quando a gente fala que os animais têm inteligência, eles não têm a inteligência de um ser humano de aprender a construir um computador, mas eles têm uma inteligência que muitas das vezes se destacam entre aqueles grupos. Aqueles cavalos adestrados, que a gente costuma ver os vídeos, ou alguns espetáculos, eles são animais que têm uma inteligência diferente dos outros cavalos. E assim você vai encontrar cães, os cachorros, você vai ver que alguns têm uma inteligência maior do que os dos outros, mesmo dentro das mesmas raças, dentro das mesmas espécies. Então nós temos que estar sempre olhando com uns olhos um pouco mais transcendentes, um pouco mais sofisticados para os nossos irmãos animais. Tem um 114 ali sobre o jocó. Nota da editora: nome de origem banto ou sudanesa, dado por alguns autores ao chimpanzé e ao orangotango, ou aos mamíferos antropomorfos em geral. 28. Por pouco que se observe
a escala dos seres vivos, do ponto de vista do organismo, é-se forçado a reconhecer que, desde o link até a árvore, desde o zoófito até o homem, há uma cadeia que se eleva gradativamente, sem solução de continuidade. E seus anéis todos têm um ponto de contato com o anel precedente. Então, conforme vimos lá atrás, sempre um animal, uma planta, um animal de uma classificação ligeiramente superior, ele tem alguma coisa que o ligue ao inferior. E entre o animal e a planta, nós temos o zoófito, vivem grudados, normalmente são animais aquáticos, que vivem grudados como plantas, mas têm uma vida como animal. E temos as plantas carnívoras, que, embora sejam plantas, têm o hábito de comer certas presas, desde de algumas que comem apenas mosquito e algumas que conseguem comer até um rato de um razoável tamanho. Acompanhando-se passo a passo, a série dos seres dir-se-ia que cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior, visto que são idênticas às dos outros corpos, as condições do corpo do homem, química e constitucionalmente, visto que ele nasce, vive e morre da mesma maneira, também nas mesmas condições que os outros se há de ele ter formado. Olha, se alguém tem dúvida que o Kardec aceitava, e o Espiritismo aceita que o homem veio do macaco, aqui está bem claro. Nós somos um elo muito próximo com os macacos. Ainda que isso lhe fira o orgulho, tem o homem que se resignar a não ver o seu corpo material mais do que o último anel da animalidade na terra. Aí está o inexorável argumento dos fatos, contra o qual seria inútil protestar. Então tem uma série de sequências, conforme já foi levantada, conforme já foi visto, e mostra-nos que viemos de um processo evolutivo, do qual o elo anterior a nós, no animal, seria os macacos. Todavia, quanto mais o corpo diminui de valor aos seus olhos, tanto mais cresce de importância o princípio espiritual. Se o primeiro o nivela ao bruto, o segundo o eleva a incomensurável altura. Vemos o limite extremo do animal, não vemos o limite a que chegará o espírito do homem. Então, o animal vai fazendo todo um processo de evolução, um processo de crescimento, dentro da sua própria escala. E o princípio espiritual, em uma determinada época, em um determinado momento, vai passar para a hominilidade, para o reino que nós chamamos atualmente de hominal. Quando se dá, de que forma, não o sabemos. E assim, esse princípio vai passando por escalas de evolução, de aperfeiçoamento, até que um dia cheguemos à angelitude. Então, o corpo vai tendo processo de aperfeiçoamento e o espírito temos também que fazer esse processo de aperfeiçoamento. 30. O materialismo pode por aí ver que o espiritismo, longe de temer as descobertas da ciência e o seu positivismo, lhe vai ao encontro e os provoca, por possuir a certeza de que o princípio espiritual, que tem existência própria, em nada pode com elas sofrer. Quanto mais a ciência desenvolve, quanto mais ela descobre, mais o espiritismo avança. E mostra que está certo, porque se mostrar em algum ponto que estamos equivocados, devemos renunciar ao nosso ponto de vista e adotar o da ciência. Mas não uma ciência que vai inventar um artigo científico para dizer que é dessa forma e não daquela. Vamos ser racionais, porque no mundo de hoje tudo é possível. O espiritismo marcha ao lado do materialismo no campo da matéria, admite tudo que o segundo admite, mas avança para além do ponto onde este último para. O espiritismo e o materialismo são como dois viajantes que caminham juntos, partindo de um mesmo ponto. Chegados a certa distância, diz um: não posso ir mais longe. O outro prossegue e descobre um novo mundo. Por que então
Há de o primeiro dizer que o segundo é louco somente porque, entrevendo novos horizontes, se decide a transpor os limites onde o outro convém deter-se. Então, a doutrina espírita ela vai abrindo caminhos, iluminando horizontes para aqueles que querem seguir adiante. Se os cientistas fossem espíritas, certamente descobririam muito mais coisa, porque contariam mais com a intuição e a espiritualidade, vendo neles pessoas mais responsáveis, caso se tornassem por ser espírita, passariam informações mais transcendentes, mais aprofundadas sobre os assuntos. Enquanto não procurarmos compreender a existência da vida material tal qual ela é, ficaremos marcando passo, ficaremos marchando no mesmo ponto. Também Cristóvão Colombo não foi taxado de louco porque acreditava na existência de um mundo para lá do oceano? Quantos a história dão conta desses loucos sublimes que hão feito que a humanidade avançasse e aos quais se tecem coroas depois de se lhes haver atirado lama? Quantos a história não conta desses loucos sublimes que hão feito que a humanidade avançasse e aos quais se tecem coroas depois de se lhes haver tirado na lama? Então, atira lama e depois vai tecer uma coroa de glamour por aquela pessoa. Tudo que quando uma pessoa é meio visionária, que ela começa a visualizar o futuro, vislumbrar o futuro, ou um futuro, aqueles que estão ao redor dele ficam meio assim, né? Por que isso? De que forma? Mas por que ele acha isso? Eu cito hoje os smartphones. Se há 40 anos atrás a gente dissesse, um dia a gente vai ter uma televisãozinha que anda na mão, a gente pode falar com qualquer lugar do mundo com ela, a gente vai fazer conta, vai fazer uma série de operações, uma série de trabalhos, vai verificar até a conta no banco. Seríamos taxados de louco. E talvez eu nem nos atirasse em lama, não, atirasse em pedra. Mas, ainda bem que não falamos, e se falamos, a pessoa não deu muito valor àquilo que a gente tinha falado. Pois bem, o Espiritismo, a loucura do século XIX, segundo os que se obstinam em permanecer na margem terrena, nos patenteia todo o mundo bem mais importante para o homem do que a América, portanto, nem todos os homens vão à América, ao passo que todos, sem exceção de nenhum, vão ao dos espíritos, fazendo incessantes travessias de um para outro. Ele citou aqui as Américas, porque ele citou primeiramente Cristóvão Colombo, que visionou um mundo novo, quis atravessar o oceano, foi buscar patrocínio, foi buscar os recursos para poder atravessar o oceano e chega na região do Caribe. Então, ele faz essa colocação com relação a chegar à América e descobrir um mundo muito mais sofisticado, muito mais importante do que esse chamado mundo novo, esse conjunto de continentes que naquela época estava sendo desbravado. Galgado o ponto em que nos achamos com relação à Gênesis, o materialismo se detém, enquanto o Espiritismo prossegue em suas pesquisas no domínio da Gênese espiritual. E aí, a gente vai então para a Gênese espiritual, no capítulo 11, sejam muito bem-vindos. Agradecemos você que chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Ajude-nos a divulgar o bem. É importante, então, que nós procuremos compreender que a doutrina espírita vai sempre deslanchando, vai sempre buscando alcançar patamares de entendimentos maiores. Hoje entendemos que o nosso modo de pensar, de agir, interfere na nossa saúde. Hahnemann trouxe isso antes da doutrina espírita. E, muitas das vezes, nós vemos até espíritas falando, mas eu não acredito na homeopatia, eu não acredito nisso. Ao passo que eles seriam pessoas que deveriam estar estudando e aprofundando para dar esse salto, esse impulso transcendente para que a humanidade começasse a despertar para uma nova realidade. Precisamos, pois, entender e abrir nossos horizontes para novas possibilidades que a vida traz para nós, para novas possibilidades que todos nós devemos procurar construir em nosso coração.